Ouve pelos quatro cantos, ecoando, corra para o seu bando. Mal caminhar por aqui e carrega uma cicatriz. Que teve que ser assim, posto não veio pra mim, mas ainda vou conseguir. Se não for do jeito bom, vai ser do jeito ruim. Se unam a mim, vejam o que eu planejei, o comando eu terei. Se preparem, hoje eu realizarei. Vida longa ao rei. A culpa foi sua, garoto. Você fez seu pai ser morto. Não me arrependo disso, eu faria tudo de novo. Avisei, enfim. Não deveria ter dado as costas pra mim. Veja um reinado de terror que é regido pelo medo. Então Simba, você voltou só para ser derrotado. Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Shinobi Fanfics. Hoje eu vim para trazer a continuação da fanfic que seria Eu em Naruto. Capítulo 12, Ashura vs Primatas. Nós já estávamos próximos ao local designado. Junto a mim e o general se encontrava um time que chegou antes de nós dois. Eles pertenciam ao batalhão do Mao Zedong e estavam esperando nossa chegada para poder iniciar nossa infiltração. Time, nosso objetivo é matar todos esses traidores, o general disse friamente para todos. Lao Tzu era um dos estudantes que seria escolhido para ser o futuro discípulo do patriarca. Entretanto, Sun Wukong disse que nenhum deles teriam a capacidade e mentalidade para ser seu discípulo. A maioria dos discípulos desertaram de raiva, pois passaram anos de sua vida preparando para herdar o patriarca e, no fim, serem rejeitados como se fossem apenas um pedaço de merda. O líder desse grupo era o mais forte entre todos, sendo exemplo de liderança e força. Ele foi criado desde pequeno para esse objetivo, mas o patriarca simplesmente não os aceitou e recusou sem olhar para trás. Agora Lao Tzu não conseguiu mais viver em paz depois de perder seu único objetivo de vida. Senhor. No total existem 300 deles, a maioria eram os discípulos e o resto são macacos desertores. Um dos subordinados relatou a situação. Vamos exterminar esse grupo para que eles não consigam causar mais problemas. Avante! Mao Zedong gritou fazendo todo o time se separar e invadir por diferentes locais. Nós somos apenas 30, será que conseguiremos? Eu perguntei duvidosamente, enfrentar tantos assim para mim era suicídio. Não se preocupe, humano, meus esquadrões são de elite. Ele me disse sorrindo despreocupadamente, enquanto se exercitava para ir para o centro da construção. Nós estávamos invadindo um acampamento criado sob as árvores, e eles se agrupavam em formato de círculo onde a extremidade defenderia o centro que ficava o líder. Os outros macacos cuidariam das extremidades e nos iríamos direto ao prato principal. Vamos, garoto, quero ver do que é capaz. Nós fomos em direção ao centro e o general aniquilava qualquer um que se aproximasse de nós. Eu estava maravilhada com tamanha força sem esforço. Quando estávamos próximo de nosso objetivo, fomos cercados por 3 macacos que não pareciam se importar com a força de meu parceiro. Ashura. Tome cuidado com esses 3, eles são conhecidos como os irmãos sanguinários e eles têm o costume de ser canibais. Vou deixá-los com você, quero pegar o patife Lao Tzu agora mesmo. O general disse avançando e me deixando com os inimigos. Eu encarei os macacos que tinham cicatrizes por todo o rosto. Me lembravam chimpanzés, seus semblantes mostravam a sede por sangue. Olha, irmãos. O general nos deixou carne nova, Um macaco disse limpando a saliva de sua boca. Agora que você disse Akuma, ele parece mesmo delicioso. Você também não achou desossado? Macaco perguntou para seus irmãos que me encaravam como se quisessem me mastigar ali mesmo. O desossado começou a correr para minha direção sorrindo. Jutsu espinhos de pelo. O macaco gritou lançando diversos pelos afiados em minha direção. Eu rapidamente esquivei, levando pequenos cortes e logo percebi outro macaco. Ele estava correndo para mim tirando um de seus dentes caninos e o transformando em uma arma para me perfurar.
Ele balançou sua arma que fez uma onda perfurante vir até mim. Eu ativei um jutsu de substituição para não ser pego e parei em uma árvore. A pressão do balanço da arma do macaco destruiu diversas árvores por onde atingiu. Nesse momento, eu tinha que pensar cuidadosamente. Essa era uma batalha de vida e morte. Um erro e minha vida insignificante seria devorada por esses primatas. Enquanto eu observava, percebi que o macaco, Akuma, havia sumido e tentei vasculhar para não ser pego desprevenido. No momento em que estava de pé em uma árvore, algo me agarrou pelos pés e me mordeu. Eu joguei uma kunai, mas o macaco sumiu se misturando à árvore. Akuma reapareceu em gargalhadas. Minha mordida tem como objetivo desestabilizar o chakra das pessoas. Desse modo, elas não conseguirão efetuar jutsus de forma eficiente. Agora recomendo se entregar à sua morte e podemos prometer te comer rapidamente. Eu olhei para o primata quando percebi meu fluxo de chakra ficando instável. O desossado tentou me atacar novamente e atingiu sua arma em minha garganta. O desossado olhou em desdém para sua arma que perfurava meu pescoço e achou que havia finalizado. No entanto, uma fumaça apareceu diante do primata. Clones. Ele disse raivosamente. Eu agora estava rindo. Vocês acharam que eu enfrentaria um bando de chimpanzés diretamente? Não vou morrer tão fácil. Eles me olharam em raiva e correram para minha direção. Eu recuei e comecei a pular nas árvores para fugir. Você não estava rindo, humano. Pare de fugir e venha nos enfrentar. O desossado disse furiosamente. Ao chegar em uma grande árvore, eu parei com um olhar sério. Finalmente aceitou seu destino. O desossado gritou furiosamente vindo para mim. Eu virei para ele sorrindo em desdém com a burrice dele. Te peguei. Quando ele estava prestes a balançar sua arma, uma explosão gigantesca o pegou, e eu observava a obra de arte que se formava em minha visão. 2 clones pousaram ao meu lado felizes com a situação. Como ousa matar nosso irmão? Akuma disse espumando de raiva. Vocês queriam me matar primeiro e não acharam que eu invadiria um território inimigo sem preparar algumas armadilhas de antecipação. Eu disse debochadamente. Vamos, Beast. Akuma disse para seu irmão. Vou fazê-lo a melhor carne que já provei. Beast veio em minha direção, enquanto Akuma desaparecia nas árvores. Os pelos de Beast começaram a cair e eles estavam formando um novo macaco com olhos negros. Infelizmente ninguém viveu para contar sobre meu jutsu clone das 1000 mortes, Beast disse sem nenhum pelo em seu corpo. Seu clone em uma velocidade extremamente alta veio para minha direção, tentando me atingir com sua garra. Eu dei um mortal para trás e meus 2 clones tentaram acertar um Rasengan nesse clone de pelos do primata, cada um em um lado cercando o inimigo. Meus clones ao tentarem atingir esse novo inimigo, perceberam que o Rasengan não havia atingido seu alvo e os meus 2 ataques se chocaram. Uma explosão se formou no campo e os pelos do macaco se reagruparam em outro local. Eu observei abismado com isso. Como eu faria para derrotar esse jutsu? Novamente eu fui atacado por esse clone que lançou diversos pelos afiados em minha direção. A distância era muito curta para conseguir esquivar-me, mas eu tinha um plano. Ao ir pular para trás, uma mão saindo da madeira da árvore me agarrou para me impedir de fugir. Eu estava prestes a ser pego em uma enxurrada de pelos, quando me teleportei para um clone que estava escondido em uma das árvores. Junto a mim veio Akuma. O chimpanzé olhou assustado e percebeu uma kunai em sua barriga feito pelo meu clone. Mas como? Ele perguntou com sangue em sua boca. Eu sorri para explicá-lo. Ao quase ser acertado, eu pensei que você poderia aparecer novamente para tentar me segurar, então esperei um tempo antes de teleportar até que você me agarrasse. Foi um palpite que funcionou, eu disse orgulhoso quando vi o macaco dando seu último suspiro. Agora só faltava mais um e aquele clone estava difícil de acertar, eu não poderia gastar tanto chakra ou as coisas poderiam ficar feias. Enquanto eu pensava em uma maneira de derrotá-lo, uma ideia veio em minha mente. Eu reapareci na frente do clone que me atacou sem pestanejar. Seus pelos afiados estavam tentando me destruir e gastava muito estamina para esquivar. Liberação de fogo.
Projétil de chamas, eu disse tentando queimar o clone em minha frente, mas parecia que foi em vão, já que os pelos voltavam a se formar. Desse jeito eu morreria ou teria que fugir. Ele então começou a se multiplicar, me cercando com várias de suas cópias, todos olhando para mim em silêncio. Começaram a efetuar selos em suas mãos. Eles começaram a reunir uma quantidade insana de chakra e eu fiquei assustado, pois estava preso por eles. Vamos logo! Eu gritei desesperado. E todos os clones formados de pelos se desfizeram. Eu olhei para longe e vi minha cópia com a kunai perfurando a garganta do original. Ele estava morto e assim todas as suas cópias perderam a vitalidade junto a ele. Eu sentei no chão suspirando por ter conseguido acabar com essa luta. Meus planos tinham acontecido de forma magnífica, onde eu mesmo estava orgulhoso. Depois de dar uma pequena relaxada, me recompus e fui em direção ao general para ajudá-lo. Como você ousa nos trair, Lao Tzu? E ainda se aliar a uma das cobras, o general gritou com o antigo discípulo, enquanto estava sendo apertado por uma cobra de escamas negras, que conseguiu pegá-lo. Lao Tzu olhava orgulhoso por ter conseguido enganar e prender um dos mais poderosos macacos do Monte Ago. Você acha que eu te enfrentaria diretamente? Não sou o melhor discípulo à toa. É óbvio que eu teria um plano e ocorreu de estarmos em uma guerra contra as cobras. Lao Tzu pegou sua lança pronta para perfurar o imobilizado general. É seu fim, Mao Zedong, ele disse com um sorriso demoníaco. E então percebeu uma quantidade imensa de shurikens e kunais voando em sua direção. Ele rapidamente esquivou-se como se fosse apenas um estorvo que atrapalhou seu momento. Quem é? Saia! Ele gritou raivosamente. Taratatantantan. Eu apareci ao redor de algumas fumaças que eu lancei para fazer de minha entrada espetacular. Não se preocupe, general, a Shura chegou para salvá-lo. O general me olhou sem entender. O que você está fazendo, pirralho? Tome cuidado, esse Lao Tzu é muito mais forte que você. Ele disse sendo cada vez mais apertado pela cobra que tentava esmagá-lo, mas sua força conseguia mantê-lo vivo. Lao Tzu me encarou e nem se importou em trocar palavras, ele simplesmente veio em minha direção. Quando pisquei meus olhos, um soco estava cravado em meu rosto e eu voei para longe em um instante. Mas que força, eu pensei cuspindo sangue tentando me reerguer. Esse era um oponente além de minha força e se eu não agisse sabiamente morreria. O general estava lutando para ser esmagado e gastava muito chakra, e eu precisava salvá-lo. Arte sabia. Arte da lança budista, Lao Tzu efetuou um jutsu e balançou sua lança que destruiu uma área gigantesca. O macaco havia pulverizado uma área com apenas um balanço de sua arma. Eu estava em cima de uma árvore extremamente assustado, pois meu inimigo estava usando o modo sábio e quase me matou. Se eu não estivesse usando o teleporte estaria morto e meu chakra estava esgotando, eu precisava acabar com isso em um grande ataque. Eu sei onde você está, humano. Você parece ter habilidades interessantes. Ele olhou para o lugar em eu me encontrava e balançou sua arma novamente. Eu reapareci em uma das kunais que havia jogado antes. Você é só um primata imundo, por que não nos enfrentamos diretamente? Eu provoquei o macaco, que me olhou sem se importar. Venha, humano, tente o que quiser, ele sorriu. Vejo que temos vários de seus clones em volta, eu posso destruí-los em um pisca de olhos. Vou deixar você iniciar o movimento, pode vir. Eu sorri e corri em direção do inimigo. Quando eu estava próximo dele, joguei várias kunais em sua direção. Lao Tzu balançou sua cabeça e moveu seu corpo como se não fosse nada. Agora é minha vez. Ele disse pegando sua arma para me atingir, mas percebeu algo vindo atrás de seu corpo. Um Rasengan imenso formado por meus clones o atingiu, e eu rapidamente vi a lança do general no chão. O momento era curto e eu aproveitei e peguei a arma do general para mirar na cobra que o soltou para escapar do ataque. Como ousa atacar a poderosa mamba, a cobra gritou vindo para minha direção. Antes de me alcançar, sua cabeça foi espatifada em duas e Mao Zedong estava com um olhar de imensa fúria. Vou matar todos. Você pode ter me pego de surpresa por causa da cobra, mas agora não posso perdoá-lo, Mao Zedong disse para o discípulo que estava levantando com poucas feridas.
O general sem relutância pegou a cabeça do discípulo com suas mãos e a estourou, fazendo o sangue jorrar para todo lado. Eu estava pasmo com a ação do macaco. Não só isso, Lao Tzu tinha conseguido sobreviver a um Mega Rasengan. Eu morreria sem dúvida sem a ajuda do general. Eu estava tremendo por dentro. Desse jeito, qual seria a força do patriarca? Se não fosse pela estupidez e subestimação de meu oponente, hoje seria um dia a menos para o lendário Ashura. Que assustador! Sun Wukong estava me olhando com um sorriso esmagador em sua face. Eu havia retornado depois de conseguirmos completar nossa missão e agora parecia que o patriarca tinha interesse em minha pessoa. Ashura, você, apesar de ainda estar fraco, tem um grande futuro. Ele então levantou. Me diga qual seu propósito. Sun Wukong perguntou-me pegando surpreso. Eu olhei pensativo. Será que havia uma resposta certa? Meu objetivo nesse mundo é conseguir mudar o destino e assim impedir que catástrofes aconteçam no mundo. Eu respondi sinceramente. Mudar o destino. Você é interessante, humano. Por que não vive conosco e assim poderá ser treinado por mim? Sun Wukong aproximou-se de mim com um olhar sereno. Eu estava estupefato com o pedido. Treinar com ele significaria aprender muitos jutsus novos e assim tornaria tudo mais fácil. Senhor, eu gostaria de me tornar seu aprendiz, mas no momento tenho que voltar a uma de minhas terras. Eu sumi sem ninguém saber. Eu disse me ajoelhando para o patriarca. Ele me olhou sorrindo e voltou para seu assento. Você pode assinar um contrato de invocação com a gente, desse modo poderá reaparecer ou necessário nos invocar caso seja isso seria magnífico. Entretanto tem um porém. Eu falei envergonhado. Minha técnica de teleporte ainda não foi dominada até o ponto que conseguiria voltar para Konoha. Ele disparou em risos. Te ensinarei em 2 semanas a dominar esse jutsu, até lá pode ficar aqui. Finalmente Konoha, eu disse aparecendo em meu quarto. Eu estava aliviado de ter voltado e agora tenho que reencontrar meu time e amigos. Acredito que todos devem estar me procurando depois do sumiço. Eu então abri a porta para sair e fui para o nosso campo de treino. Andei tranquilamente e quando cheguei avistei Kakashi e meus companheiros treinando, em um clima meio tenso. Ei pessoal! Eu os chamei animado. Kakashi me lançou um olhar de surpreso e Naruto brilhou seus olhos de emoção e lágrimas quando me viu. Ashura-kun, a loira gritou correndo em minha direção. A raposa me lançou um abraço e começou a chorar. Eu achei que você não voltaria, seu idiota. Eu me senti tão sozinha e assustada. Ela me disse com um aperto imenso e não queria me soltar de nenhum modo. Calma, sua boba. Você acha que o grande Ashura se perderia ou morreria? Eu disse tentado animá-la. Nós procuramos você por toda parte, Datibayo. Eu fiquei dias sem dormir por sua causa, a loira disse e continuou me culpando por ter sumido. Kakashi e Shikamaru apareceram e também ficaram surpresos com minha volta. Então você voltou? Estava na região dos sábios? Kakashi me perguntou interessado. Eu acenei a cabeça. Mas como você sabe? Jiraiya nos disse que você o incomodava para ensinar o jutsu de invocação e suspeitou que pudesse ter sido invocado para alguma região. Ele tentou confirma com os sábios dos sapos, mas parece que você não foi parar lá, Kakashi me explicou. Shikamaru me olhou desinteressado e meio bravo. Seu sumiço nos fez procurá-lo pela vila inteira e ainda aumentou nossos treinos. Você me deve uma por ter que lidar com uma menina chorona o tempo todo. A loira de repente me soltou e me encarou nos olhos como se quisesse me cobrar algo muito sério. Amanhã quero um dia especial só nosso. Ela terminou de falar, emburrada. Acho que eu teria que fazer sua vontade dessa vez. Era o mínimo que poderia fazer por ter sumido tanto tempo. Ela parecia ter ficado mesmo mal, já que seus olhos tinham olheiras que parecia que não dormiu esses dias, e isso me afetava ao ver que ela sofreu por minha ausência.